Pi. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática para o terceiro ano do ensino médio. Eu sou Alex Duarte, matemático, está conosco Márcia Moura, intérprete de Libras, e juntos nós vamos continuar explorando, o assunto que nós começamos na aula anterior. Então, por favor, venham comigo. Quais habilidades nós vamos explorar hoje? Converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Comentando, geometria analítica, o papel é exatamente fazer a conexão entre álgebra e geometria. E por que proporcional? Porque a reta ela é exatamente a representação de grandezas diretamente proporcionais. E a outra habilidade, investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação. E, quando apropriado, levar em conta a variação, utilizando uma reta para descrever a relação observada. Comentando também, na aula anterior, nós vimos que a reta é importante por dois motivos especiais. Por que ela se distingue dos outros gráficos? Por causa da inclinação constante, vamos falar mais sobre isso hoje, e exatamente porque ela mede a taxa de variação instantânea de uma função, e nós comentamos sobre física. Então vamos começar exatamente por aí. Uma reta possui inclinação constante, mas o que é mesmo essa inclinação? Então vamos observar aqui, que essa inclinação ela é uma proporção. E como assim que ela é uma proporção? Aqui está escrito, aqui nós temos a reta, da esquerda para a direita ela está subindo, é uma reta crescente. Lembrando que o critério é sempre da esquerda para a direita. Nós estamos medindo a proporção entre a parte vertical, ou melhor, a razão entre a parte vertical, que é a variação do y, ΔY, sobre a parte horizontal, que é o ΔX. E se nós pensarmos em termos de trigonometria, em relação ao ângulo θ com a horizontal, o ΔY é o cateto oposto, o ΔX é o cateto adjacente. Então, o quociente cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo θ neste triângulo retângulo. Alex, por que o triângulo é retângulo mesmo? Porque nos eixos coordenados nós temos sempre o ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto. E, como já falei, é bom reforçar a propriedade fundamental da reta, esse A, que é a inclinação, é constante. Esse A, é importante observar também, é exatamente o número que aparece aqui junto com x. Por exemplo, y igual a menos 5x mais 4, a inclinação é o menos 5. Ok? Essa é a ideia fundamental. Agora, vocês viram que ali no exemplo eu usei uma inclinação negativa, no exemplo. Então, como é que a gente interpreta isso? Gente, vocês sempre olhando da esquerda para a direita, tá? Nesse sentido. Então, se a reta é crescente da esquerda para a direita, nós temos um A positivo, Então, por exemplo, y igual a 1/2 de x menos 3, 1/2 é positivo, esta reta está subindo. Se o A for zero, a reta é horizontal. Gente, se o A for zero, não tem essa parte aqui, porque 0 vezes x vai dar 0, 0 mais b vai dar 0, vai ficar y igual a b. Então, seria algo assim, y igual a 4, por exemplo, poderia ser menos 4, mas reparem que não tem a parte do x. Então, aí nós sabemos que nós vamos ter uma reta horizontal. Ok. Se for negativo, como o exemplo que eu fiz na tela anterior, y igual a menos 5x mais 4, o menos 5 é negativo, a reta é decrescente. A reta vertical, o que acontece? Não se define inclinação para a reta vertical. Por quê? Se a reta for vertical,
nós vamos observar exatamente, ó, que pegando dois pontos da reta aqui, ó, o ponto P e o ponto Q, o x deles é o mesmo. Então, na hora que a gente tentasse calcular a inclinação assim, ó, delta y por delta x, esse delta x aqui daria quanto? Zero. Por quê? Não tem diferença entre os valores de x. A diferença entre os x é zero. Tá? Então, não tem jeito, né? Não existe divisão por zero. Né? Outra interpretação, que é uma reta vertical, né? Uma parede, ou então a própria tela aqui do monitor, né? Teria inclinação infinita, entre aspas. Tá? É outra possível interpretação. Ok. Agora, uma coisa que é importante, né? Como que a gente pega uma tabela e desenha a reta? E como que a gente interpreta exatamente o A e o B em termos da figura? Ok? Então, vamos ver isso, ó. Repara que aqui os valores de x, eles são escolhidos à vontade, tá? Então, eles são escolhidos. Aqui eu escolhi o x de baixo para cima, aumentando de 1 em 1, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Agora, o valor de y, ele não é escolhido. Os valores de y, eles são calculados. Como assim, Alex? Por exemplo, pega um x qualquer aqui, né? O x2. Substitui esse x igual a 2 aqui na equação, ó. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Tá? Então, ficou assim, ó. Y igual a menos 3 vezes 2 mais 6. Y igual a menos 6 mais 6. Resultado final do y igual a 0. Tá? Então, para cada valor de x, a gente calcula os valores de y. E como é que a gente desenha a reta depois disso? Vai ligando os pontos. Por exemplo, um de cada vez. Ó. O ponto 0,6, está aqui, ó, x igual a 0, y igual a 6, está aqui o ponto. Ó. Ok? O ponto 1,3, está aqui, ó, x igual a 1, y igual a 3. A cor aqui não está boa para visualizar. Vamos fazer assim, ó. Ok? Muito bem. O ponto 2,0, né? 2,0 está aqui. O ponto 3 menos 3 está aqui. E aí sim a gente vai marcando os pontos. Né? Então, cada par ordenada aqui, ó, cada par ordenada aqui, né? Por exemplo, esse aqui, né, que nós calculamos aqui, pode ser visto assim, ó, 2,0. Na ordem, o x e o y. Corresponde, né, 2,0 está aqui, né, corresponde a um ponto do gráfico. Então, estes 7 pontos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Muito bem. Agora, o que mais, né? O ponto onde a reta intercepta o eixo y é chamado de intercepto y. Agora, reparem que ele é muito especial no seguinte sentido. Vou colorir essa bolinha de uma cor diferente, né? O intercepto y, ele é exatamente o valor do b. Mas por que, Alex, que isso sempre acontece? Então, está aqui, ó. Visualize ele aqui na própria equação. Ó. Por quê? Porque se você está interceptando o eixo y, o seu x não é nem positivo nem negativo, o seu x é zero. Quando você coloca x igual a zero, né, você pode e deve, vocês podem e devem pensar no caso geral, inclusive, ax mais b. Quando x igual a zero, essa parte aqui desaparece, ela zera, fica só y igual a b. Então, quer dizer que o ponto 0b, ele sempre pertence ao gráfico. Então, esse 6 aqui, que é o b, que é o intercepto y, ou coeficiente linear, ele está visível no gráfico. Muito bem. Outra coisa que está visível no gráfico, que está inclusive escrita aqui, ó, é o outro intercepto. Onde a reta intercepta o eixo x, logicamente é o intercepto x, muito mais conhecido pelo nome de raiz. Né? Então, vamos ver como que acha essa raiz. Então, raciocinando exatamente ao contrário, né? Se intercepta o eixo x, o y é zero. Então, nós temos isso aqui, né? O y é igual a ax mais b. Igualando a zero, ax mais b é igual a zero. Invertendo a operação, ax igual a menos b, ok? Depois, invertendo novamente a operação, o x é menos b sobre a. Isso aqui só vai funcionar, logicamente, se o a for diferente de zero, né? Para não ter uma divisão por zero aqui, perfeito?
Isso aqui é o quê? O intercepto x ou raiz. Geometricamente, é exatamente o ponto no qual a reta intercepta o eixo x. Então, no caso aqui, ó, nós fizemos o quê? Menos 3x mais 6 igual a 0 e a solução é x igual a 2. Ok? E em termos de álgebra, é o valor de x que faz o y ser igual a 0. Bom, só falta agora uma coisa. Tá, entendi tudo, mas e esse menos 3? Onde que visualiza no gráfico? Onde que visualiza a inclinação? Bom, se ela é negativa, a reta é decrescente. E onde que visualiza? Aqui, ó. Neste triângulo retângulo, por exemplo, significa que cada vez que o y anda uma unidade para a direita, o x desce 3 unidades, porque o 3 está negativo. Ok? Inclusive, aqui na tabela, se a gente aproveitar esse fato que o x está variando de 1 em 1, repara que o y está variando de menos 3 em menos 3. 15 menos 3 dá 12, menos 3, 9, menos 3, 6, menos 3, 3, menos 3, 0, que é a raiz, né? O 2 é a raiz, menos 3 dá menos 3. Tá? Então, visualmente, em qualquer lugar que você for aqui, ó, cada vez que você anda uma unidade para a direita, no x, o y está descendo 3 unidades. Esse é exatamente o conceito de inclinação, ok? Inclusive, intuitivamente, né? Você pode falar, eu moro numa rua pouco inclinada, eu moro numa rua muito inclinada. Aqui nós temos agora a seguinte ideia. Na aula passada, nós vimos como determinar uma reta dados 2 pontos, né? Só existe uma reta que passa por 2 pontos distintos. E se for dado um ponto e um ângulo, também só existe uma reta que passa pelo ponto A, formando um certo ângulo com a horizontal. E aí nós temos o seguinte, né? O ΔY pelo ΔX é o A, que é a inclinação. O que é o ΔY? O y genérico menos o y do ponto P, que está fixo. X genérico menos x do ponto P está fixo, igual a A. Invertendo a operação, isso aqui passa para lá, multiplicando. Esta equação é a equação na forma ponto-inclinação. Né? No exemplo aqui, né, se o ponto for menos 1, 9 e o A menos 3, fica assim, ó, y menos o y do ponto, que é 9, igual o A, que é menos 3, x menos o x do ponto, cuidado que o x é negativo, fica x menos menos 1. Então, ficou assim, ó, y menos 9 igual a menos 3, x menos menos 1 é x mais 1. Distribuindo aqui, fica y menos 9 igual a menos 3x menos 3. E, finalmente, invertendo a operação, y igual a menos 3x mais 6, que é exatamente a mesma reta que nós vimos no exemplo, no gráfico, na tabela. Aqui eu fiz um código, né, para calcular isso, para quem gosta de código. Então, aqui, exemplificando, esse código, o que ele faz? Ele me pede o x do ponto, o y do ponto e a inclinação. E calcula a equação da reta, de novo, a mesma reta, menos 3x mais 6. Se você gosta de código, é legal você comparar, né, com a aula anterior, que o código era, dados 2 pontos, achar a equação da reta. E hoje o tema é, dados um ponto e a inclinação, achar a equação da reta. E eu estou procurando manter o mesmo exemplo exatamente para a gente poder comparar as situações. Frase de M. Noether, matemática alemã, que foi inclusive a autora do principal resultado com o qual eu trabalhei no mestrado, diz assim: meus métodos são realmente métodos de trabalhar e pensar. É por isso que eles se infiltraram em todos os lugares anonimamente. Ou seja, o método matemático é o método de análise lógica dos padrões, das situações. E para terminar a aula, vamos fazer um exercício, né, que pede para cada reta a inclinação, o coeficiente linear, que nada mais é que o b, né, a raiz, se houver também, né, porque a reta horizontal não vai ter raiz. Se houver, nós vimos que vai ser menos b sobre a. E a classificação. Como assim classificação? Aqui pode ser uma reta crescente, horizontal, decrescente. Ok? Então, vamos fazer um de cada vez. Tá? Então, no item A,
né? No item A é muito fácil, né, achar, por exemplo, a inclinação, porque lembra o seguinte, y igual a x mais b, a inclinação está aqui, ó. O número que multiplica o x, a inclinação é 4. E o coeficiente linear, né, então, ó, a inclinação é A, o coeficiente linear é B. Ele é 1. Então, aqui não tem conta para fazer, basta observar. Inclinação 4, coeficiente 1, significa que esta reta em particular é uma reta crescente, ok? Muito bem. A raiz, se houver, então vamos ver a raiz, né? Então, vamos pegar e igualar a zero. O y é igual a zero, significa que o 4x mais 1 tem que ser igual a zero, né? Significa que o 4x invertendo a operação é menos 1, invertendo novamente a operação, o x é menos 1/4. Né? Ou, se você preferir, você pode escrever assim também, x igual a, menos 0,25. Ok? Então, por exemplo, podemos escrever assim, né? A raiz é menos 1/4. Classificação, né? Como essa inclinação é positiva, essa reta é crescente. Ok? Vamos para a letra B. Letra B, nós temos que achar a inclinação, o A, que é o ΔY pelo ΔX, que é x final menos x inicial, 9 menos 5. X final menos x inicial, 2 menos 1. 9 menos 5 dá 4, 2 menos 1 dá 1, 4 sobre 1 dá 4. Então, a inclinação é 4. Como é que acha o coeficiente linear? Você já sabe que a inclinação é 4? Y igual a 4x mais b. Coloca aqui um dos pontos, por exemplo, ó, x1, y5, fica assim, ó, 5 igual a 4 vezes 1 mais b. Então, ficou 5 igual a 4 mais b, 5 menos 4 igual a b, b igual a 1. Ok? Então, nessa altura, nós já temos a equação da reta, y igual a 4x mais 1. A raiz nós vamos igualar a zero. Repara que, de propósito, eu fiz exatamente a mesma reta anterior. Ok? Então, a raiz, de novo, vai ser menos 1/4. E, de novo, como A é positivo, essa aqui também é uma reta crescente. Muito bem. Vamos para a última. Item C. Agora, ó, deu um ponto e a inclinação. Então, podemos usar aquela equação, ó, y menos y do ponto igual a que multiplica x menos x do ponto. Então, ficou assim, ó, y menos y do ponto é menos 3, o a é 4, x menos x do ponto é menos 1. Ok, então agora o que vai acontecer? Y mais 3 é 4 que multiplica x mais 1. Vai ficar y mais 3 igual a, distribuindo aqui, gente, ó, chuveirinho, 4x mais 4. E, finalmente, invertendo a operação, y igual a 4x mais 1, né, que o 4 menos 3 vai dar 1. De novo, a inclinação é 4, o coeficiente linear é 1, a raiz é menos 1/4. Aqui é positivo, a reta é crescente. Então, aqui eu fiz um truque com vocês, né? Fiz a mesma reta 3 vezes, exatamente para a gente ver como que as situações podem se apresentar. Muito bem, resumo. Vimos a revisão da definição de inclinação da reta e de seu significado geométrico. Vimos que uma reta pode ser determinada por 2 pontos distintos, mas também por um ponto e um número que representa a sua inclinação. Vimos a equação da reta nessa forma, ponto e inclinação, que, né, acabamos de usar. Vimos um código para achar a equação y igual a x mais b, tendo agora o ponto e a inclinação. E vimos um exercício, né, que foi a determinação da inclinação, do coeficiente linear, da raiz e classificação de uma reta. Nos 3 casos, a letra A equação estava na forma reduzida, ax mais b. Na letra B, dados 2 pontos distintos. Na letra C, um ponto e a inclinação. Pergunta final da aula de hoje, mas por que mesmo que uma reta tem tantas formas, tantos formatos? Tem a equação de uma reta, porque, dependendo da situação, um formato pode ser melhor que outro. Estas são as nossas referências da aula de hoje, e este sou eu. Muito obrigado pela presença de vocês e eu aguardo vocês na continuação de Geometria Analítica. Até a próxima aula.